Direitos de sucessão usando o exemplo da Glória Maria. A gente vai começar essa nova live no Almoçando em Família com a doutora Fernanda. Vou chamar ela aqui, vou apresentar ela. Cadê? Fernanda. Doutora Fernanda Mata. Já chamei, vamos ver se ela aceita. Fernanda Mata. Vamos falar desse direito de sucessão, vamos falar um pouquinho também de planejamento sucessório, que foi o que aconteceu com a Glória Maria, a jornalista, né, que a gente perdeu há pouco tempo. E vou convidar essa doutora Fernanda. Ela é especialista na área de inventário. Tudo bom, doutora? Que bom te ter aqui. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá me conseguindo me ouvir? Tá tudo perfeito. O áudio está ótimo. Fala um pouquinho da sua carreira para que a gente possa introduzir esse assunto sobre direito de sucessão. Eu já falei que a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento sucessório também, que foi o que aconteceu com a Glória Maria. Mas se apresenta um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais e eu estou muito feliz e muito honrada com essa live. Primeiro, eu quero dar boa tarde. Hoje vamos almoçar juntas, falar um pouco sobre direito sucessório. Agradecer o convite da doutora Andréia, que é minha amiga de muitos anos, né, de caminhada dentro da profissão também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vamos falar um pouco de direito sucessório, mas primeiro quero dizer por que eu me interessei pela área. Porque antes eu militava e milito ainda na área civil, mais para os juizados especiais, né? Sou considerada consumerista, especialista em direito do consumidor. E quando eu comecei a trabalhar mais especificamente com o direito das sucessões, eu tive um caso em que eu me debrucei mesmo e que tem muito a ver com quando a pessoa não faz um planejamento sucessório, não pensa, né, no amanhã, né, e quase todo mundo tem medo de pensar na morte, quando vai morrer, o que pode acontecer, e às vezes a gente pensando antes e pensando muito mais nos seus entes queridos, nas pessoas que a gente ama, os nossos familiares, ou para quem a gente quer ajudar, enfim, é importante que a gente pense realmente que é inevitável, todos nós vamos falecer, morrer, enfim. Essa é a E é realidade importante. que a gente tem, né? Essa é a certeza que a gente tem que todos vão morrer. Existe, na verdade, algumas certezas. Essa é uma absoluta, né? Com certeza. E a partir daí era um caso de uma união afetiva, né, que veio assim a oportunidade de trabalhar nesse caso, no qual eu até me tornei amiga do meu cliente. Eles eram um casal que já estavam quase 20 anos juntos. A família, os familiares todos eram totalmente assumidos, mas nunca pensaram em fazer, sempre deixando para amanhã, né? Nunca pensando porque eles, né, não achavam que poderia acontecer alguma coisa. E, infelizmente, né, o marido do meu cliente faleceu, de repente, ele adoeceu e faleceu, e eles não fizeram, né, a união estável. E a partir daí, a gente teve que entrar numa briga com as sobrinhas, né, do falecido, que embora os dois irmãos vivos, né, tinham realmente aceitado, inclusive eles reconheciam a união estável deles, fizeram até uma declaração por instrumento público, enfim, dizendo que realmente reconheciam. Mas existiam 4 irmãos, né? O falecido tinha 4 irmãos, 2 ainda estavam vivos e 2 eram pré-mortos, né? Já tinham falecido e tinham seus herdeiros por representação, que são os filhos. Eram 4 filhas, né? As 4 filhas não reconheceram. E fez com que eu tive que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte, de união homoafetiva, e conseguimos que o meu cliente, né, tivesse seu patrimônio, que eles construíram juntos ao longo dos anos, e, assim, em virtude dessa situação toda, por não ter um planejamento, por não pensar no amanhã.
E a partir desse momento, eu comecei a defender o planejamento sucessório, que é o que nós vamos conversar hoje, usando um exemplo muito... pode falar. Muito, muito. Então, quer dizer justamente isso. Na verdade, o brasileiro ele não tem esse costume do planejamento sucessório. Existe muito aquela frase, né? Ai, quando eu morrer, eles que se virem, eu já vou estar morto mesmo. O brasileiro ele não tem ainda essa maturidade. Quando a gente tem filho, a gente começa a pensar um pouquinho melhor sobre o planejamento sucessório. Quando a gente tem filho, a gente consegue abrir um pouquinho nosso horizonte para a questão do planejamento, da proteção do patrimônio, mas ainda está muito recente no Brasil esse estudo, né? Então, assim, a gente vê hoje que um inventário dura anos e anos, a gente tem uma média de 20 anos de um inventário judicial, por exemplo. Os bens normalmente perecem, né? Porque os carros, por exemplo, deixam de ter valores reais e se destroem porque a gente não tem muito essa cultura de se proteger em relação a esses bens, né? E assim, fora isso, a gente tem um imposto que é um dos maiores, né? Que é 8% em relação ao imposto de causa-mortes, sendo que a gente está com um projeto de lei que vai aumentar para 20%. Então, assim, a gente sabe que os bens da gente não vão ser entregues de forma ampla aos nossos herdeiros. E, mesmo assim, a morte ainda é um tabu. É algo que a gente não consegue conversar com o brasileiro assim, ó. E aí, você já pensou na sua morte? É um assunto que você está me agorando, né? A frase que mais falam, está me agorando falando de morte, que isso. Mas, assim, é uma situação que a gente precisa pensar. E esse exemplo que a gente vai trazer da Glória Maria, ele vai entrar em pauta várias vezes, justamente pela questão do planejamento, de como ela deixou as filhas dela protegidas em relação a isso. Claro que a gente está falando no caso de uma mulher que teve filhos adotados, as duas filhas adotadas que não tem marido, né? E a gente vai falar do caso dela, mas já deixando brecha para falar assim, você que está assistindo e que vai assistir e que possa, por exemplo, precisar, ou que você conhece alguém que está querendo falar sobre isso, indique esse vídeo, essa live para essa pessoa, porque assim, é um assunto que a gente vai entrar que é bastante importante, né? Em relação a custo mesmo. Exatamente. Perfeito. Nesse caso, se a gente já, não sei se a gente vai começar já falando do caso, né, vamos falar já do caso dela, explicar um pouquinho o caso, e depois a gente entra no estudo jurídico desse caso mesmo. Lembrando que o que a gente tem de informação, eu não sou advogada do caso, não tratei, a gente pesquisou de acordo com o que foi divulgado na mídia, né? E a gente está apurando, a gente apurou, e realmente era algo que ela falou em vida. Né? Ela falou sobre a questão de deixar as filhas amparadas e de fazer um planejamento para a proteção delas. Né? Porque em muitos casos é importantíssimo, né? Principalmente em pessoas idosas. No caso, a Glória Maria não gostava de mostrar a sua idade, né? Ela dizia que quando falecesse, aqui jaz a mulher sem idade, porque ela nunca queria divulgar a idade dela, mas ela, na verdade, tinha 72 anos quando ela faleceu e deixou duas filhas, acho que, se eu não me engano, uma de 15 e 14 anos, né? E adolescentes. E que realmente precisam de cuidados. E elas são as principais herdeiras, são as herdeiras, né? As duas. Ela tem tem um patrimônio estimado, né? Um espólio de 50 milhões, né? Como foi divulgado. E em vida, ela disse que já tinha alguma rivalidade familiar, né, de alguns familiares, isso a gente não tem como apurar ou como foi, já falando sobre como seria a sucessão. No momento em que ela teve câncer, né, no momento em que ela ficou doente, já existia uma conversa com relação a como ficariam os bens, né, e a partir desse momento ela teve uma preocupação, por isso que é importante, a gente tem que pensar nos nossos entes queridos, quem realmente vai ficar, para proteger as suas filhas, né? E o que é interessante foi que ela, pelo que eu li e apurei,
ela já, há 9 dias da sua morte, ela mudou o testamento dela. Mudou o pensamento. Eu também li sobre isso. Achei incrível o que ela fez, principalmente para a questão do tutor, né? Porque Sim. ela ia deixar duas menores, então assim, elas não iam poder administrar os bens dela, né? De qualquer forma em vida. Ela fez essa preparação para que as filhas tivessem um tutor de confiança delas, né? Dela, que foi uma coisa que eu achei muito incrível e a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Essa possibilidade de indicar o tutor. Exatamente. No caso da Glória, ela escolheu 2 tutores para as filhas dela, que são padrinhos, já eram padrinhos das filhas, são amigos de longa data e que acompanham a vida das filhas. Isso é muito importante. Na hora da escolha, a mãe ela não vai um desconhecido, ela vai ser uma pessoa que a filha não tem afinidade, ou que o importante é que a filha já tenha afinidade, porque o tutor ele vai gerir a vida da criança até a maioridade. Então, assim, Escolher a preocupação. escola, dizer sim ou não, direcionar, exatamente. É uma função é como se ela estivesse deixando um pai e uma mãe substituta para aquela criança. Exatamente, que é a figura dos padrinhos, né? Quando a gente, né, além de nos orientar, né, pela fé católica, nos orientar para a religião, também para, na falta dos pais, né, vem a figura do Fazendo esse padrinho. papel. Exatamente, ela realmente escolheu padrinhos, inclusive, acho que é da mais velha, é o padrinho de crisma dela, se eu não me engano, é o Caio. Acho que o nome dele é Caio Nabuco, e ele inclusive, convive há muitos anos, desde que quando as crianças, né, ela adotou as crianças. Então, isso é importante que a criança tenha a figura do tutor, alguém que ela conheça, que ela tenha afinidade, que tenha um convívio, né, porque... Digamos assim que a pessoa não se prepare. Vamos falar de um caso de pais que falecem e deixam as crianças sem indicar um tutor. Quem seria o tutor dessas crianças? Provavelmente seriam os avós, por exemplo. Se não fossem os avós, seriam os tios. Imagina você deixar. Você já se imaginou assim, morrendo e deixando os seus filhos com um avô, seja paterno, seja materno, você já parou para pensar nisso? Isso é uma situação que a gente deixa na cabeça do cliente para pensar assim, é isso que você quer para os seus filhos? Você já se imaginou sua mãe educando seu filho, seus pais educando seu filho, seus sogros educando seu filho? É isso que você está querendo? E isso já deixa assim naquela situação do cliente, é isso mesmo? Ou então vamos já deixar em testamento indicar um tutor? Porque assim, a partir do momento que você tem a possibilidade de escolher, você escolhe quem quer que seja. Você não precisa escolher alguém sanguíneo, né? No caso dela, ela escolheu o padrinho. Mas se você não deixar, a regra, né, a lei, é que seja a pessoa da sua família. Não importa se a pessoa nunca conviveu com seu filho, mas vai ser, em regra, vai ser isso. Claro que vai, se por um acaso tiver alguém que seja muito próximo, a pessoa tem interesse, né? Tem interesse de brigar por essa guarda, vai brigar, mas é uma briga na justiça absurda. Então, assim, é diferente de você já deixar tudo determinado, tudo escrito, quem vai ser o tutor, quem vai administrar a vida daquela criança, quem vai administrar os bens, né, que ela deixar para aquela criança, porque a criança não pode administrar sozinha. Então, precisa ter alguém que não vá, você tenha confiança de que não vai lapidar o seu patrimônio todo em causa própria, deixando os seus filhos numa situação ruim futuramente, né? Perfeito, perfeito. E muito interessante, né? Até para o cliente entender, assim, quem estiver já pensando no planejamento sucessório, é saber se tem filhos menores, obviamente, quem você acha que tem condições de cuidar, né, do patrimônio dos seus filhos, né, ou da vida, de gerir a vida deles até a maioridade. Quem tem maiores condições, condições desde saúde, por afinidade, isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? Até para a própria criança, o bem da criança, né? Sempre pensando no bem do menor, que ele também tem que ter afinidade com a pessoa que vai ali ser o tutor, né? E muito importante isso, principalmente. E foi o que a Glória Maria fez isso muito bem. Ela realmente em vida dizia que
Eu, eu que adotei minhas filhas. Minhas filhas não têm pai, eu sou sozinha. Né? E eu tenho que pensar no melhor para elas. Né? Ela pensa, ela, né, já tem um patrimônio imenso, né? De sozinha, ela construiu um patrimônio de 50 milhões, né? Super. E isso realmente ela se preocupou com as filhas, que são as verdadeiras herdeiras. Né? E ficou muito chateada, isso daí já é a parte mais do bastidor, né? De ter que pessoas que já estavam interessadas, né? E pensando e já discutindo o patrimônio, né? No Não momento em tinha, que né? ela Que ela falava assim, nem tem herança, né? E aí, é, esse é um outro assunto que a gente vai entrar, porque assim, saiu na mídia várias vezes assim, a Glória Maria não tem herança. E todo mundo assim, como assim? Uma mulher que ganhava 300 mil por mês não tem herança? Não, ela não tem herança e a gente vai explicar um pouquinho o porquê dessa manchete não tem, a Glória não tem herança. Vamos falar um pouquinho sobre isso? porque ela não, ela já fez o planejamento, ela já distribuiu, né? E lembrando muito bem, que é importante a gente sempre ressaltar que nós temos dos 100%, 50% é destinado para os herdeiros legítimos, né? No caso, as filhas dela. No, nos outros 50%, ela pode dispor para quem ela quiser. E ela pode já ter feito uma doação, por exemplo, de um imóvel em vida, dentro dos 50% que ela pode dispor. Né? E no caso, ela já fez isso, ela fez antes em vida. Né? E isso facilitou muito, né? Ainda mais que ela deixa as filhas pequenas, né? Adolescentes, e gera muita confusão, muita briga, ainda mais quando o patrimônio é muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, a gente vai falando um pouquinho das perguntas que a gente teve aqui, Ótimo. tá? Teve uma pergunta que foi bem legal, que é exatamente sobre esse assunto aí. Deixa eu ler aqui para você. É, essa herança, essa doação em vida não pode ser considerada antecipação de herança? Eu achei bem bacana sobre isso. Existe alguns casos que os pais estão fazendo bem errado esse planejamento sucessório, porque provavelmente não estão sendo orientados por profissionais competentes dessa área. Estão fazendo o quê? Contrato de compra e venda com o filho, e aí pega esse imóvel que ele quer que fique com o filho, sem que ele necessite fazer o inventário, e está fazendo esse contrato. Gente, é muito perigoso fazer esse contrato de compra e venda, porque assim, você não pode botar a cláusula de inelabilidade em isso. Porque o que é essa cláusula, né? Que se você faz um contrato de compra e venda e esse filho, ele está casado em uma comunhão parcial de bens, que é o comum, que muita gente casa dessa forma, se houver uma separação, aquela mulher ou aquele marido vai ter 50% daquele imóvel. E você está querendo proteger o seu filho, dizendo assim, ó, meu filho vai ter esse imóvel para sempre. Na verdade, não é isso que acontece. Se acontecer alguma coisa, Deus me livre, do filho morrer antes do pai, aquele bem não vai voltar para o pai. Aquele bem vai ser exclusivo da esposa, do marido, enfim, dos filhos. Então, assim, essa proteção ela é falha. Mas essa pergunta é bacana. Em relação aos bens que são doados em vida, eles podem ser considerados antecipação de herança? Não, doação faz parte, inclusive até uma das modalidades do planejamento sucessório. Né? Elas podem ser feitas em vida, né? E podem ser feitas com algumas cláusulas, né? Por exemplo, em usufruto, né? Que é Que é uma, muito legal falar, acho que é legal a gente falar sobre isso. Fala um pouquinho sobre essa questão do até uma proteção porque como é feito em vida, às vezes a pessoa ainda mora no imóvel, né? A mãe, o pai, enfim, mora no imóvel e ele já faz a doação para os filhos, já está no nome dos filhos, mas o filho só pode vender o imóvel, por exemplo, após a morte da mãe. Eu tenho um caso que foi que a mãe ela doou em vida para as filhas os dois imóveis, né, que estavam no nome dela, e ela, enquanto ela residia, as filhas não poderiam vender de hipótese nenhuma,
né? Então, isso é importante, é uma proteção também, e é uma possibilidade, né, de uma modalidade do direito sucessório, do direito sucessório, não, do planejamento sucessório. Então, assim, e o importante, essa questão aí é muito importante a gente ressaltar, que esse exemplo que você deu, a questão da compra e venda para o filho e tal, com relação à proteção dos bens, porque quando, no caso do regime de bens, né, que o filho for casado, ou a filha, né, em caso de um divórcio, né, de uma partilha de bens, inclusive eu tenho até alguns amigos aqui que estão assistindo, inclusive que estão aqui assistindo, que são da área e também podem falar se quiserem, justamente para que não tenha divisão e se perca metade do patrimônio, né? No testamento, a gente pode deixar também, né, essa cláusula Pode, de incomunicabilidade, que você não comunica aquele bem que você recebe de herança em relação ao seu divórcio, enfim, sua partilha de bens. A gente tem como determinar essa questão do usufruto, eu acho muito bacana, mas no testamento a gente pode determinar também que ela não pode ser vendida para pessoa que não seja da família. Existe a questão da preferência de ser, quando você tem imóveis dentro do testamento, aqueles imóveis devem ser vendidos preferencialmente para quem está no testamento, né? Se você oferecer esse bem que está em testamento para um terceiro, pode haver a nulidade daquela venda. Então, assim, a questão de você fazer, hoje em dia, nem testamento a gente tem, o brasileiro não tem, imagina planejamento sucessório, mas é uma coisa que a gente vai quebrando, né? São paradigmas que a gente vai quebrando, a gente vai mudando, porque é necessário uma atualização, é necessário. E assim, vou até falar sobre outra pergunta que teve aqui, que eu achei bacana também, quer dizer assim, o testamento, e mesmo que tenha testamento, é necessário fazer o inventário e pagar os impostos? O testamento, ele é uma modalidade, mas se a pessoa só dispôs de 50% e os outros 50%, eles precisam ser inventariados. Mesmo que seja de 5%, o testamento vai ter que ser um processo inicial de abertura de testamento, posterior à abertura de testamento, vai ter que ter um inventário para que aqueles bens passem para o nome, né, das pessoas. Então, assim, você só está... No testamento, eu acredito que seja um direcionamento. É como se fosse um prenúncio de um planejamento sucessório, né? Na verdade, era o que antes a gente não tinha planejamento sucessório, a gente tinha um testamento. Hoje em dia, eu acredito que o planejamento sucessório seja uma evolução do testamento. Eu acredito dessa forma. Eu digo que o testamento também é uma das modalidades do direito sucessório, né? Ele pode ser feito, tanto que a Glória Maria mudou o testamento há 9 dias, né, antes do falecimento dela. Perfeito, você falou, até porque as pessoas às vezes nem têm conhecimento do testamento. Por isso que a gente faz aquelas certidões, né, que do nono distribuidor, né, geralmente quando a gente vai entrar quando vai entrar lá na justiça, ou até mesmo de forma extrajudicial, a gente precisa tirar todas essas certidões para ver se existem outros testamentos, né? E o importante ressaltar que, por exemplo, se no caso da Glória Maria, ela mudou o testamento, ela fez um outro testamento, enfim, há 9 dias. O testamento mais recente revoga os outros. Você pode ter feito 10 testamentos, ter deixado para 10 pessoas diferentes, mas o último é o que vale. Porque ainda pode ter aquela discussão, mas ele deixou para mim, eu sabia que eu tinha um testamento, porque ele me avisou, né? Mas aí depois descobriu-se que falecido já tinha deixado outro testamento mais recente, né? Então uma outra pergunta que teve, que eu acho legal a gente falar, foram várias perguntas, tá? Mas eu estou selecionando as que são mais interessantes nesse tema que a gente está levando. Que também é legal a questão da herança em relação à empresa. Isso é um assunto, gente, muito complicado, porque as pessoas confundem muito. Isso acontece até no divórcio.
né? Digamos assim que o casal esteja divorciando e um seja empresário. Aí a outra pessoa fica, seja mulher ou seja homem. Mas e aí? A gente vai ter metade eu vou ter metade da empresa, então eu vou virar sócia? Isso é uma pergunta que sempre acontece na mesa quando a gente está conversando com os clientes em relação a divórcio, e também foi uma pergunta que teve em relação ao direito de sucessão. Como funciona a empresa? Digamos que a gente não sabe esse patrimônio de 53 milhões que a Glória, que apareceu que ela tem, ele está somente em casas, em carros, mas ela pode também ter empresa. Como funcionaria no caso dessa empresa? Em relação aos herdeiros, às filhas, né? Como é que funcionaria isso? Se seria o tutor? Enfim, existe aí essa pergunta, eu achei bem bacana da gente falar. Eu acredito que no caso das filhas, que são menores de idade, vai ter que ter um tutor que vai administrar os bens, as ações da empresa, né? Mas eu tenho um caso de dois filhos de clientes, são meus clientes, em que o pai tinha deixado uma empresa. E era uma empresa de TI, era uma empresa que eles não têm capacidade técnica para administrar. E eles resolveram abrir mão da empresa e as ações eles distribuíram entre os sócios, e isso eu tive que colocar em inventário, né? Inclusive a questão da distribuição para os sócios, né? Porque o pai tinha outros sócios. E aí, depois disso, é que ainda está em trâmite. O inventário, né, o formal de partilha, tem que ser juntado na junta comercial para informar, né, que eles abriram mão, que eles passaram as ações para os sócios. Assim, então, você vira participante dos lucros, né? Sim. Mas, por exemplo, empresa de médico, você que não é médico, você não pode participar da empresa. Então, você não vira sócio, você não vira acionista em relação a societário, né? Você vira beneficiário daquele lucro específico. Seria metade daquele lucro que você iria receber. E no caso dela, existe também essa questão de você herdar a empresa, se a empresa for única, se fosse no caso da Glória, se ela fosse a única, né, da empresa, se fosse uma empresa apenas dela, elas iriam herdar, mas teria que ter um administrador que esteja capacitado para poder gerenciar essa empresa. E se ela tiver sócios, existe toda uma burocracia que depende da sociedade. Se é autônoma, se é limitada, se é... Então, assim, existe um estudo que a gente tem que aprofundar para poder a gente dizer para a pessoa como é que seria isso. Mas isso também pode entrar no planejamento sucessório. Ela também poderia, por exemplo, determinar quem vai ser o administrador da empresa, como funcionaria essa empresa. Ela pode determinar, por exemplo, que ela não quer que pessoas que não sejam da família que associem-se à empresa. Então, assim, isso também no planejamento sucessório, ela já pode deixar isso tudo pré-estabelecido e proteger não só os bens dela, imóveis e carro, como também a empresa, né? Porque hoje em dia a gente vê situações de empresas familiares crescendo absurdamente. Principalmente depois da pandemia, eu percebi que as empresas familiares cresceram muito, né? Essa proteção da família em botar os bens da empresa. Sim. E casais também. Eu tive uma situação de um divórcio que a pessoa botou todos os bens dela em empresa. Então, assim, a casa estava no nome da empresa, os carros estavam no nome... Como é que fica isso, né? Se você não vai virar sócio da pessoa, como é que fica essa questão da empresa? E a empresa estava no nome de um só, né? Então, como é que fica essa divisão de bens quando os bens estão no nome de uma empresa? Então, isso é um assunto que a gente tem que avançar para poder dizer para o cliente que não é assim, mas no planejamento sucessório, você pode sim direcionar, né, quem você quer que seja beneficiário daquela questão da empresa e tudo, mas é um assunto que a gente tem que tratar muito particularmente. Eu não vou te responder para quem está. Eu não vou te responder diretamente, porque a gente não sabe isso, nem se ela teve, né, empresa. Então a gente não sabe como funciona. Mas caso seja o seu caso de você ter uma empresa e você esteja querendo proteger, dá para fazer um planejamento sucessório. Não é isso? Sim. E ainda é uma das modalidades também, que é o holding familiar, né, que se chama. E nessa holding, eles podem já ali, né, fazer já como um planejamento sucessório, de como vão ficar as cotas, né, cada integrante ali da família, enfim, tem uma cota ali já
que corresponde ao patrimônio, e eles vão administrando essa holding. Né? Então, e já existe, e é uma modalidade que está crescendo, ela não é muito. Eu não vejo falarem muito da holding familiar, mas é o que acontece, principalmente para quem tem muitos bens, né? Obviamente, se a pessoa tem uma casa, né? Ou sei lá, só um dinheiro na poupança, não que eu acho que não tenha que fazer. Tudo eu acho que é importante se planejar, fazer para não ter dor de cabeça para os seus entes queridos, né? Porque, mas para realmente quem tem patrimônio, como o da Glória, por exemplo, de 50 milhões, enfim. Né? Então, para não evitar dor de cabeça posterior, né, para os familiares. Eu digo isso porque eu, particularmente na minha família, meus avós, meu avô já faleceu, já tem quase 20 anos. Né? E o inventário ainda não saiu do lugar. Né? Meu pai teve 11 irmãos. Não, com ele, 11. Minha avó e meus avós tiveram 11 filhos. E com o tempo, nesse tempo, os filhos foram falecendo. Hoje são 3 filhos. Com os herdeiros de representação, bota aí mais de 30, 40 herdeiros nesse inventário. Que como para 2 imóveis, né, dois imóveis e tinha um carro. E o que é importante, por que você alongar muito o inventário é prejudicial para os herdeiros, porque o bem desvaloriza. O caso de um carro, por exemplo, o carro que meus avós tinham 2 carros na época, 0 há 20 anos atrás. Você imagina, esse carro virou sucata. Né, mais hoje. Exatamente. Então, assim, tem coisas que a gente precisa até informar, porque todo mundo deixa tudo para depois. Depois a gente vê, depois resolve, depois. Só que a gente não conhece. O dia de amanhã a gente não sabe. Então, a gente tem que sempre começar a pensar como vai organizar para não dar dor de cabeça como tá esse inventário, que eu já digo até que é um imbróglio, né? Porque aí chega eu não vou assinar. Vamos pedir autorização para vender o imóvel que está sendo dilapidado com o tempo, né? Ficar lá fechado. E aí uma pessoa não assina, aí embarga. Claro. Então, principalmente para quem tem famílias numerosas e tudo mais, né? Isso tem que ser tudo muito, muito, muito acordado. Eu consegui. Meu pai pediu para entrar como advogada. Na época, eu nem era advogada quando meu avô faleceu. E aí eu virei advogada do meu pai, né? Que é a cota dele, né? Que é o herdeiro. E tem mais 3 irmãs só. Sobraram 4 filhos dos 11. E ele falou: minha filha, eu tô com medo de falecer e esse patrimônio eu não vou receber dos meus pais. Aí eu consegui fazer um acordo com que 500 pessoas assinassem, mas também a gente teve uma questão que eu tenho uma tia que é incapaz, né, que isso aí é muito importante quando você tem um incapaz, né, ela é interditada, inclusive, tem o Ministério Público, ele protege, né? O incapaz e tudo tem que passar pelo Ministério Público, né? Já é mais um problema para que a gente não possa fazer isso de forma extrajudicial, por exemplo. Exatamente. Né? Jamais poderia fazer esse inventário, por isso que ele virou um inventário de 20 anos, por causa da minha tia, que é interditada, que é incapaz. E também foram falecendo os filhos, e aí entraram os menores, incapazes, enfim. Então, assim, ainda tem essa questão que a gente tem que pontuar. Uma pergunta que é muito sobre o que você está falando aí, é assim, botar assim, doutora, eu não tenho, meus pais não têm um patrimônio comparado ao da Glória Maria. Vale a pena fazer inventário?
Até aqui que a doutora já até respondeu sobre isso. Assim, então, o que acontece hoje, né? Você vai no banco, quando é um senhor, uma senhora que vai no banco, eu não sei se você já parou para pensar ou já pegou esse tipo de cliente. A maioria dos funcionários embute aí um seguro de vida. Assim, a pessoa está pagando e você nem sabe que está pagando. Então, assim, existe essa questão do seguro de vida sendo embutido aí em vários e vários e vários idosos. E aí, assim, eu falo sempre para os meus clientes, vocês sabem quanto que ela tem em conta? Vocês sabem como se ela tem seguro de vida? Vocês sabem? Vocês têm como saber? Não, então a gente tem que fazer inventário. Porque, assim, na verdade, a pessoa nem sabe o que a outra pessoa tem. E aquele dinheiro vai para o governo obrigatoriamente. Então, assim, fica lá perdido, né? A gente tem, com certeza, no inventário, a gente tem que ter a noção de que o Estado vai ganhar, os credores vão ganhar, antes mesmo dos herdeiros. Os últimos que vão ganhar são os herdeiros. Então, quando você tem um patrimônio muito grande, você também tem muitas despesas. Então, assim, se existe empresa, existem funcionários. Então, assim, tem toda uma escala de preferência que o herdeiro é o último. Então, assim, aquela herança, antes de virar herança, ela é um bem que tem que ser partilhado entre o Estado, tem que receber, os credores vão receber antes do herdeiro. Então, essa preocupação, quando você faz um planejamento sucessório, você não tem que ter. Porque, assim, o herdeiro obrigatoriamente recebe de forma imediata quando você faz esse planejamento sucessório, que é completamente diferente quando você vai fazer uma sucessão. E outra pergunta também foi sobre, você não tem medo de os advogados perderem emprego por conta do planejamento? Eu achei essa pergunta incrível, muito engraçada. Inclusive, foi de uma advogada. Foi de uma advogada e eu, assim, eu dei vontade de responder na mesma hora para ela, assim, meu Deus, não, claro que não. Mas eu deixei para responder aqui, porque eu acho muito bacana e eu quero te dar um prazer de responder, porque eu achei incrível essa pergunta. É interessante, né? E vindo de uma colega nossa. Não, eu, por exemplo, não tenho menor medo. Eu acredito que seja até melhor, menos dor de cabeça para a gente. Porque a gente tem um judiciário, infelizmente, ainda muito moroso, né? Então, assim, eu tenho os meus processos de inventário, as pessoas já até me conhecem lá no balcão, porque a gente tem que ficar ali cobrando um andamento que dura 6 meses. Ou seja, eu tenho um processo que era um rito super tranquilo, que todos estavam acordando, sem briga nenhuma no inventário, de 2019, que ainda está rolando, estamos em 2023, que era uma coisa simples. E eu fui ao cartório e falei, o que está acontecendo? O que eu preciso falar para os meus clientes? Uma previsão. Ah, doutora, daqui a 6 meses. Então, um processo que anda de 6 em 6 meses é muito moroso, né? E é chato e angustioso para todos nós. Nem precisa ter briga na justiça para o processo demorar. Isso é um mito que acontece. O processo de inventário só demora se tiver briga. Não é isso, não, gente. Às vezes, com um herdeiro, demora muito. Eu tenho um inventário que ele não tem briga nenhuma. São 3 herdeiros, estão todos de acordo. A gente pediu, para vocês terem noção, a gente já está com esse processo há pelo menos uns 12 anos. E a gente pediu agora a desistência, porque todos ficaram maiores, e a gente pediu a desistência do processo para entrar com o inventário extrajudicial. Isso já tem pelo menos assim, 1 ano e meio que a gente pediu, e até agora não foi finalizado. A gente não conseguiu fazer o inventário extrajudicial desse. E só tem um imóvel, é só um imóvel. A gente não conseguiu finalizar porque não tem andamento. Então, é mito falar sobre isso, né? E assim, com planejamento, óbvio, sempre contratando um advogado da sua confiança, especialista na área, né, que já tem experiência com planejamento sucessório, né? O cliente não vai chegar e vai fazer de qualquer jeito, né? Isso daí é algo muito pensado, né? E a gente não está tirando, é uma modalidade que profissionais, advogados da área já atuam há muito tempo. Né? Eu acho que precisa ser mais divulgado, porque as pessoas já... Eu até falei o exemplo, né, dessa compra e venda, que assim, as pessoas que acham que entendem de direito, né, e vão fazer as coisas de forma aleatória,
e aí acham que estão fazendo planejamento sucessório, fazendo um contrato de gaveta. Ah, não, mas eu quero deixar para o meu filho ou para minha filha esse imóvel, eu vou fazer um contrato de gaveta aqui e ele vai ter direito. Gente, tá tudo errado. Você tem que sentar na mesa e falar com o advogado assim, olha só, eu tenho tais bens, o que que em relação a esses bens eu posso fazer? E aí a gente faz esse planejamento sucessório, né? Eu acho que a gente não está perdendo com essa divulgação, a gente está ganhando, né? A gente está ganhando celeridade, a gente está ganhando inteligência emocional, porque o inventário desgasta absurdamente os herdeiros, né? E os advogados também, porque a gente ouve muito que, eu vou trocar de advogado porque você não está fazendo nada, porque você esqueceu do meu processo. E assim, eu tenho 16 anos de carreira e eu vou te dizer, tem processos que são antigos, são mais de 16 anos, e não é porque eu atuo ou deixo de atuar, é porque não anda. Então, também não acho que eu perca nada em relação a isso. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que é uma nova modalidade e eu acho que é uma modalidade que deve vir com tudo. Assim, acho que a gente tem que se especializar mais nessa área. E eu acho que caiu ali. Tá vendo? Oi, caiu. Então, eu também acho que veio para ficar essa modalidade. Oi, Oi, voltou. voltou. Então, eu acho que veio também para ficar, e eu acho que a gente não compete com isso. Eu acho que é importante a gente ressaltar, acho que a gente já está até se encaminhando para o final. Não sei, que eu não estou fazendo tempo. Mas é importante a gente dizer, eu inclusive trabalhei no inventário do Nelson Rodrigues, do escritor Nelson Rodrigues, que faleceu em 82, né, 1982, e é uma briga generalizada neste inventário, mas ele tem uma razão de ser ainda porque de ter esse inventário, porque eles têm a questão dos direitos autorais, né, que vira domínio público 70 anos depois da morte, né, no caso do escritor, né, Nelson Rodrigues. E, assim, os netos, né, os bisnetos vão se beneficiar desses direitos, já se beneficiam há muitos anos desses direitos autorais, que não são poucos. Então, tem situações em que tem que ter esse inventário, né, justamente a questão dos direitos autorais. Que é o caso da Glória Maria também, né? Porque como ela tem a imagem dela é muito vantajosa financeiramente, vai ter que ser feito inventário, embora não tenha patrimônio físico e financeiro, vai ter que ter um inventário justamente por conta dessa imagem dela, né? Que ainda é muito valiosa. Exatamente, é um exemplo claro de que ela vai ter que precisar abrir inventário e provavelmente os netos, bisnetos, tataranetos vão se beneficiar desses direitos, né? Ela tem muito material, né? Principalmente as reportagens, né? E elas são objeto de sucessão, sim. As filhas, né, vão receber direitos autorais em cima da imagem da mãe, enfim. E até se virar domínio. Inclusive, já deixar um convite aqui para a doutora. Eu estou querendo fazer uma live nesse sentido, sobre direito digital, sobre herança digital. Eu acho que é um assunto que vale muito a pena a gente falar. E eu quero já fazer um convite para a gente fazer uma live futuramente sobre esse assunto. Inclusive, a gente vai falar ainda sobre a Glória Maria, porque a imagem dela é muito marcante, muito rentável. E a gente vai falar também dessa parte de Instagram, de YouTube, que são instrumentos de trabalho, e como é que ficaria isso num inventário. Eu acho que é um assunto legal para a gente tratar, e eu quero já convidar para uma próxima live nesse assunto. Perfeito. É modernidade, né? A gente entrou no mundo digital e que veio para ficar, e a gente precisa se atualizar e saber como vai ficar as questões de sucessões digital. Isso. E é isso, a gente está encaminhando para o final mesmo, faltam um minutinho só, e eu quero agradecer muito a sua presença, dizer que é muito bom estar dividindo esse momento com você, agradecer por toda essa disponibilidade intelectual
e é muito bom trocar ideias e falar que procure um advogado que seja especialista na área de planejamento sucessório, porque a sucessão e as varas e tudo isso está cada vez pior. A gente pensa que vai melhorar, mas não está melhorando. Então, assim, quanto mais você puder proteger o seu patrimônio e as pessoas que você considera que são os amores da sua vida, façam isso, procure advogado especialista. Quer mais falar alguma coisa? Dar um recado? Sim, você meio que ficou me travando, mas eu vi a sua mensagem. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui falando da profissão que eu escolhi desde criança e poder falar de direito. É muito, muito bom, muito gratificante para mim. Agradecer também quem estava aqui, que eu vi que tem alguns amigos aqui que estavam aqui acompanhando a live, o Ricardo, a Alessandra, a Feriel, Ana Gleice, João, e também Tatiana, enfim, quem eu vi aqui que prestigiou a gente e os que ainda estarão aqui para prestigiar. Muito obrigada e até a próxima live para falar de direito sucessório. Muito bem. E terça-feira vem comigo, o almoço é comigo. Um beijo. Tchau, tchau. Bom semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.